Olá, seja muito bem-vindo a essa aula inicial, onde eu vou introduzir para você alguns aspectos importantes para você fazer um melhor aproveitamento dessa formação, tá bem? Bom, primeiro vou apresentar para você. Eu sou a Aline Silva dos Santos Baltokoski Novak. Os dois primeiros sobrenomes vieram da família da minha mãe. O penúltimo sobrenome, Baltokoski, ele veio do meu pai, e o Novak veio do meu esposo. Então, hoje, meu nome reflete essa minha história, essas minhas andanças pela vida. Eu vim de uma cidadezinha pequena, no interior do Paraná, chamada São João, que fica ali na região sudoeste. É uma cidade que tinha, à época, hoje deve ter menos, mas tinha 12, 13 mil habitantes. E eu nasci nessa cidade. Na época, minha mãe optou por ganhar a mim, mesmo estando sozinha, lá em 1989. Aquela época tinha uma questão muito preconceito, né, com relação à mulher que tinha um filho sem ser casada, mas o meu pai optou por não participar da minha vida. Então, quando ele soube, né, da gravidez da minha mãe, ele contou para ela, então, que ele tinha uma outra mulher na vida dele e com quem ele gostaria de se casar. E a minha mãe, então, decidiu, né, que continuaria a gravidez mesmo sozinha. Então, meu pai é uma pessoa que eu nunca conheci, só por foto. Então, quando no futuro, né, houve a possibilidade de encontrá-lo, de conhecê-lo, ele acabou morrendo poucas semanas depois e a gente acabou não se encontrando. Então, eu fui criada pelo meu padrasto e pela minha mãe. Com 1 ano de idade, minha mãe casou novamente. Novamente não, né? Casou pela primeira vez. E o meu padrasto, então, foi quem me acompanhou em termos de núcleo familiar, né? Depois a minha mãe e meu padrasto acabaram tendo outra filha. E o meu pai biológico acabou tendo outros 2 filhos nessa outra família também. Então, essa foi a formação do meu núcleo familiar, né? Onde eu fui criado, onde eu cresci. Enquanto eu crescia, eu percebia um movimento interno muito grande com relação à aceitação das outras pessoas, né? Aceitação, reconhecimento, sempre externo. E eu percebia que quem eu era, e eu era uma pessoa muito para fora, muito expansiva, né? Eu gostava assim muito de arte, de movimentar meu corpo, de falar alto, não era muito aceito, né? Então eu fui aos poucos moldando o meu jeito de me expressar para poder ser aceito. E aí, conforme eu fui ficando jovenzinha, adolescente, então meu corpo foi crescendo, também percebia que tinha, com relação à minha mãe, uns movimentos de não seja menos, não seja humilde, não seja metida, não fica se achando. Então eu fui interiorizando, guardando numa gavetinha bem fechada, que a minha expressão, na expressão de quem eu era, eu fui adotando um outro modo de ser que eu percebia que era um modo de ser mais aceito. E eu me vangloriava disso, falava, nossa, eu tenho uma habilidade, uma característica de ser um camaleão. Então, de acordo com a situação, eu consigo mobilizar recursos para atender aquela necessidade das pessoas que estão à minha volta. Eu achava isso o máximo. Nossa, que incrível, né? Eu consigo me dar bem em qualquer situação porque eu me adapto. Essa, para mim, era um ponto forte na época, né? E eu tinha lá meus 14, 15 anos. E aí eu fui para o mercado de trabalho. E eu lembro, assim, na adolescência, de que sempre precisava estar em um relacionamento, então acabava um, começava outro, não dava nem uma semana, terminava um, já começava outro, terminava um, já começava outro. Porque aí o que, que eu dizia? Eu ficava uma semana sem me relacionar, opa, peraí, tá demais. Tô bebendo muito, tô saindo muito, tô fazendo muito, então eu preciso de alguém para me segurar.
E eu sempre precisava estar em um relacionamento, porque a sensação era de morte, que eu precisava de alguém. Por quê? Porque eu me reconhecia sempre nesse outro, nunca a partir de mim mesma. E isso é muito triste, né? E eu me sentia assim, me sentia triste, me sentia sem vida. Eu lembro que na época minha mãe me obrigava a ir para a igreja, né? Na época a religião que eu seguia era a religião católica. É, e eu acabava participando ali dos movimentos, né, litúrgicos, participava, dava catequese, mas não era uma coisa que eu sentia que fazia sentido para mim, aquele ambiente. Por quê? Porque era muito dissonante, sabe, entre o que era falado e o que era feito, e isso me incomodava profundamente. Então, a minha religião, posso dizer aqui para você, que ela sempre foi. Eu tinha um hábito de subir na laje da casa que eu morava, e nessa laje ela dava pro céu, assim. E aí tinha uma escada que dava para subir lá, e eu gostava de ir até lá e de conversar com Deus, e contar minhas coisas para Ele, meus perrengues da escola, e pedir as coisas que eu gostaria que acontecessem na minha vida e fazer aquelas perguntas difíceis de responder e as minhas orações, né, essa conexão assim com ele que habitava em mim. Então eu digo que a minha religião era subir na laje e conversar com Deus. Essa, de fato, sempre foi a minha religião, sempre me senti muito próxima dele em todos os momentos, né? Ele foi a figura paterna, a figura de autoridade que eu reconheci, né? Jesus Cristo, seus ensinamentos, era a figura de autoridade que para mim fazia sentido, sabe? Trazia essa, olha, aqui tem alguma coisa, aqui, aqui tem alguma coisa. Então, eu dizia que eu tinha tudo para dar errado, né? Tinha crescido numa família onde o meu padrasto era muito violento, tanto verbal quanto fisicamente, quebrar as coisas dentro de casa. Era um lugar que eu não gostava de estar. Eu sempre queria estar em outro lugar, mas não dentro de casa, né? E eles adoravam me lembrar a época que aquela não era a minha casa. Então, né, ali não era a minha casa. Eles que mandavam ali, eu tinha que obedecer, respeitar e ficar quieta. Então, esse era um movimento que se passava na minha vida e eu sentia essa infelicidade dentro de mim. Eu não sentia vida, eu não sentia o sentido, sabe? Eu sabia que podia ser mais, eu sempre soube que podia ser mais. Eu só não sabia esperar, né? Essa ansiedade de que as coisas fossem, que mudassem logo, porque estava muito ruim de sair de casa, de viver minha vida, era muito grande. Então, até que num determinado momento, eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar, comecei a direcionar toda essa energia que eu tinha para o trabalho, e eu acabei me dando muito bem no trabalho. Então, galguei posições, tive reconhecimento, fui muito bem remunerada, inclusive, mas ainda era uma droga que eu experimentava, sabe? Ainda era uma droga que eu precisava sempre mais, 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 trabalhar mais, mais, ganhar mais, mais, gastar, comprar mais, mais. Nunca tinha fim, a agenda tinha que estar sempre lotada. Então, esse vazio interno eu lidava como? Enchendo e preenchendo o externo de coisas que eu sabia que iam dar em algum lugar. Não sabia exatamente se eu queria aquilo, né. Mas para quem não sabe o que quer, alguma coisa alguma coisa já é melhor do que nada. Essa era a visão que eu tinha até então. Mas aquela infelicidade sempre dentro de mim, aquele nó aqui no pescoço, como se eu não pudesse respirar, aquela sensação de não é isso ainda, eu não estou no lugar que era para eu estar, eu estou no lugar errado. Né? E eu preenchia tudo isso com o quê? Com trabalho. Trabalho, sair, gastar. E o que eu percebia dentro dos relacionamentos que era um padrão, assim. Na verdade, eu não percebia ainda, né? Mas era um padrão. Então, eu me colocar numa posição em que
eu estava sempre salvando a outra pessoa, e para isso, às vezes, eu, depois de salvar a pessoa daquele jeito, eu era vítima, e aí eu fazia isso de novo, e aí eu reclamava, e essa dinâmica que estava ali não me permitia ter relacionamentos significativos, relacionamentos verdadeiros. E aí eu descobri alguns cacos de mim. E eu fui juntando esses caquinhos e colando eles para ver o que, que eu descobria a respeito de mim. Né? Eu sabia que eu tinha algo para descobrir, eu só não sabia ainda exatamente o que, que era. É, então, eu consegui pegar meu primeiro caquinho em uma formação em grupo que eu fiz, onde eu estava estudando a dinâmica do grupo e onde eu estava estudando o meu movimento interno a partir do grupo, da influência que o grupo tinha sobre mim e da influência que eu exercia sobre o grupo. Então, o reconhecimento que eu estava procurando, ele vinha a partir de mim, mas sozinha eu não conseguia ver. E aí foi esse movimento onde o primeiro caco eu consegui juntar. O segundo caco eu consegui juntar na psicanálise, onde por mais de 5 anos eu pude fazer uma investigação interna, descobrir padrões a respeito de mim mesma, onde eu pude perceber como eu vivia a minha vida, os meus relacionamentos. Então eu peguei meu segundo caco que dizia para mim, olha, você não é tão boa quanto você pensa, mas você também não é tão ruim a ponto de não querer descobrir quem você é. E se for, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tenha medo do que você vai descobrir. E aí, esse processo foi um processo longo, doloroso, onde eu fui aos poucos encontrando cacos de mim ao redor da estrada que eu vivi. E foi lá que eu consegui finalmente deixar de estar dentro de um relacionamento por uma necessidade de preenchimento. Isso foi um passo muito importante para mim. Nessa época eu já era mãe e eu pude também me redescobrir como mãe, livrar da culpa, sabe aquela culpa que a gente fica carregando aqui, que pesa nos ombros o tempo todo de não estar sendo perfeita, de aceitar a imperfeição, de tá tudo bem, sabe, vai ficar tudo bem, eu te vejo, eu me vi. A partir do meu olhar, a partir do olhar do outro, eu me vi. E tiveram muitos livros também que durante esse caminho foram guias importantes para eu reconhecer cacos, cacos. Então essa imaturidade que havia dentro de mim, porque faltava alguma coisa, eu consegui finalmente a partir desses cacos resgatar e eu consegui depois formar a família que eu tanto quis, tanto esperei. Então, a partir desses cacos, eu pude construir alguns sonhos que eu tinha na vida. Sonho de ter uma família, de ter uma família de verdade, que se apoia, que tá junto, que ri, que fala piada, que constrói sonho, que realiza sonho junto, que sempre foi um sonho para mim. E eu sabia que eu ia realizar isso em algum momento, eu só não sabia como fazer, sabe? E eu descobri como fazer isso e eu pude construir. Hoje a minha espiritualidade, ela continua de uma forma profunda, de uma forma sincera, verdadeira, mas hoje eu estudo de um jeito melhor. Então, a partir de um olhar novo sobre a palavra, eu encontro uma visão nova sobre mim. Isso é muito legal, assim, é um processo de muita construção, junto com o divino, junto com Deus. E além da espiritualidade, além da maternidade, dos relacionamentos, então a minha relação com o dinheiro, que assim, nunca foi uma relação ruim, mas também nunca foi uma relação amigável. Mas a partir do olhar sobre a falta, eu consegui
fazer que essa roda girasse finalmente e ter mais prosperidade. Mas acho que ainda, assim, um dos grandes ganhos foi no trabalho. A partir do momento que eu parei de procurar no trabalho algo que ele não podia me dar, eu descobri que eu não precisava trabalhar tanto. Eu descobri que eu posso aproveitar mais a vida e eu descobri como fazer isso. Então, a partir de todos esses caquinhos que eu fui catando ao longo do meu caminho, da minha história, é que eu venho aqui para você hoje entregar essa formação onde, se você quiser, eu posso ser a sua guia para essa jornada também de autodescoberta, de liberdade e de autenticidade, para que você finalmente possa ter relacionamentos mais significativos, confiar em você, saber exatamente quem você é e se livrar dessas coisas como a culpa, o medo, a sensação de rejeição, aqueles traumas que a gente carrega e que não precisa carregar, eles são extremamente pesados. Então, essa é a proposta que eu proponho para você viver aqui, que é trilhar esse caminho que eu fiz, só que de uma maneira organizada, de uma maneira leve e de uma maneira que fez muito sentido para mim e eu quero entregar para você também.